Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos fixar o tema da live de hoje. É tempo de ser mãe. Sempre é tempo de ser mãe. Vou tentar fixar o comentário. Vamos esperar a Elaine, que é a nossa mamãe convidada de hoje. A Elaine é mãe, né, de dois meninos lindos. Ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho para vocês da trajetória dela enquanto mãe, né, de todos os dias, de todos os desafios. Vamos esperar a Elaine chegar por aqui. Aqui, Elaine. Elaine tá chegando. Vai dar certo. Vamos lá, vamos esperar a Elaine. Oi! Oi, Elaine! Tá me ouvindo? Oh, você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ai, que bom! Que bom que deu certo. Tá bom, Elaine, tá bom. Você acha que tá escuro? Eu acho que tá bom, assim. Uhum. Tá dando pra, tá dando pra ver bem, tá dando pra ouvir bem. Essa mãe linda e loira, mais loira do que nunca que eu tô vendo. Ah, que Alguns joia. O pessoal meses já... já tem o salão, né? Tá desse jeito já o cabelo, né? Essa quarentena não tá fácil, né? Mas tá bom. Verdade. A gente vai se adaptando, né? É verdade. Ah, que bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar, que eu sei que tem um pessoal que está chegando. Bom Uhum. dia para Amada, que já entrou aqui. A gente marcou para as 9, eu acho que nem são ainda 9 horas, né? Eu acho que ainda não, falta uns minutinhos. Aham. Faltam uns minutinhos. Mas, Mada, fica aí, viu? Não, não abandone a gente, isso mesmo. Fique mandando coraçõezinhos, porque eu não sabia, né? Eu também não sou assim muito usuária das mídias sociais. Agora que eu estou descobrindo, porque é uma ferramenta importante, né? Uma ferramenta que ajuda a divulgar o trabalho. E aí me contaram que quando a pessoa fica apertando os coraçõezinhos, ela está dizendo que aquele conteúdo é relevante. Então, quando a gente está vendo uma live e fica dando corações, ajuda para que mais pessoas recebam, né, a propaganda que aquela live está acontecendo. Então, Mada, já que você está por aí, aproveita e mande corações para nós, que eu vi que a Mada já entrou, né? Então, vamos lá. Mas, Elaine, eu acho que dá para a gente ir iniciando, né? E eu gosto de iniciar assim me apresentando, porque tem pessoas que já conhecem, mas tem pessoas que ainda não, né? Até para as pessoas que estão assistindo, assim, entender um pouquinho de quem a gente é, o que que a gente faz, o que que a gente gosta de fazer, né? Que daí a conversa até fica mais atrativa. Então, eu me chamo Simone, eu sou psicopedagoga, psicóloga em formação, quase quase, falta muito pouco. E eu trabalho com crianças, trabalho com crianças da minha vida toda, né? Mas eu acredito que o que mais assim me qualificou, né, nesse processo, nesse trabalho, foi realmente quando eu fui mãe. Foi quando eu realmente senti nos meus, né, muitas coisas malucas, muitos desafios. E aí sim, aquilo me deu um gás para ir adiante, para querer estudar mais, para querer saber mais, para querer realmente descobrir o que que acontece, né, no desenvolvimento desses seres humanos, que é algo tão maravilhoso, mas também tão complicado e que a gente tem que sempre estar presente e sempre indo em busca, né, de conhecimento, de informação, para tentar dar conta. E vamos lá. Isso não quer dizer que a gente dá conta, né? Não dá conta. A gente tenta todos os dias, a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E é
e é o caminho, não tem outro. E eu tô bem feliz hoje, né, de estar conversando com a Elaine, porque a Elaine é uma mãe que eu conheço e eu posso dizer de verdade que ela é uma mãe singular, né? Eu tomei o cuidado de escolher assim algumas mães para participar desses encontros, mães que realmente eu sei que são mães verdadeiras, não que as outras mães não sejam verdadeiras, não. Toda mãe é verdadeira, né? Mas tem mãe que realmente tem um encanto, uma mãe que realmente assim olha para a maternidade e vive a maternidade de um jeito único, de um jeito especial. E eu sei que a Elaine é uma dessas mães, né? A Elaine é uma mãe realmente singular. Eu vou deixar a Elaine falar um pouquinho, se apresentar, né? Falar quem são os tesouros dela e daí a gente continua o papo. Ai, obrigada, Simone. Estou me sentindo imensamente feliz de estar participando dessa live contigo, né, de você e a Roberta me convidarem para participar. Eu fiquei assim honrada, né, com o convite de vocês. E então eu me chamo Elaine Bárbara Matoso da Silva, sou casada já há 19 anos, meu esposo José Roberto também é bem conhecido porque a gente sempre está bem junto, né, em tudo que a gente faz, a gente é muito família. Eu sou formada em educação física, poucas pessoas sabem disso, eu trabalhei um ano só após a minha formatura, e depois fui para a área comercial, já vendi joia, já vendi roupa, já vendi bijuteria, já vendi, só faltou vender agulha, já vendi caminhão, então acabei entrando no banco. Em 2005 entrei no banco e fiquei por 14 anos trabalhando em banco. E em outubro do ano passado, né, eu acabei saindo. Então, hoje eu estou me dedicando mesmo à maternidade. Vamos dizer assim que eu estou sem profissão hoje, mas isso, no decorrer da nossa live, que eu vou contando, né, para quem estiver participando. A Simone já sabe uma parte, assim, da minha vida. E sou mãe do Pedro e do João, Pedro Henrique e João Guilherme, são os meus tesouros, são a minha vida. Né? Quando você começou a falar, né, de mim, eu até comecei, estava me segurando, assim, que já começou a encher os meus olhos, porque eu realmente me dedico a eles, eu realmente, assim, me preocupo com a educação deles, com a vida deles, com o caráter deles, com as pessoas que eles serão, com os homens que eles estarão aí no mundo. Então, eu me preocupo com essa formação. Então, eu me dedico a eles, assim, estou o tempo inteiro passando informação, conversando, corrigindo, mostrando o que é certo, o que é errado, tentando ao máximo, assim, ser a mãe que eles precisam, né? E, enfim, essa sou eu, Simone. Essa mãezona, né? Essa mãezona aí, querida que é. Elaine, eu vi que o pessoal está comentando aqui que o teu som está um pouquinho baixo. Eu não sei se você consegue aumentar um pouquinho o volume do teu som para ver se melhora. Será que melhorou agora? Vamos continuar. Eu tirei ele aqui da posição. Tá no máximo já o Tá no volume do máximo. som? É? Tá no máximo. Vamos tentar aproximar aqui a câmera, então. Isso. Então, bem, Simone, o que eu penso, assim, né, da vida, né, em relação aos meninos? Eu tento, a formação deles é o que mais me preocupa hoje, né? No mundo que a gente está vivendo, essa quarentena, ontem à noite eu ainda estava conversando com uma amiga, que parece que o mundo e nós, pessoas, nunca mais seremos as mesmas. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Isso tem nos mostrado tantas coisas, tantos valores, esse tempo de reclusão que a gente está vivendo, que isso está mexendo conosco, está mexendo muito. Está mexendo com nós mães, com pais, com famílias, com filhos, com professores, está mexendo com o mundo isso. E
eu vou te dizer uma coisa, eu confesso assim que no começo eu fiquei um pouco perdida com tudo isso, né? Com essa reclusão, né? Com esse negócio de não sair de casa, com todo o cuidado. Como serão as coisas aí nesses meses, nesses próximos meses, a gente já está aí há quase 2 meses, né? Vivendo dessa forma. E eu tenho te dizer que esses 2 meses eu tenho aproveitado muito os meus filhos. Na verdade, eu tenho aproveitado muito eles desde que eu saí do banco. Faz 7 meses, amanhã faz 7 meses que eu saí do banco. Então, eu tenho aproveitado muito, mas muito mesmo, todos os momentos com eles. Quando a gente decidiu a ter os meninos, né, a ser pais, eu dizia assim que eu nunca ia parar de trabalhar para cuidar de filho, porque eles iriam crescer e eu ia perder minha profissão, eu ia perder minha vida, né? E eu dizia isso. Enfim, com o decorrer desses anos, a minha cabeça foi mudando. Foi mudando porque eu fui percebendo que as crianças precisam da gente. E o banco me sugava muito, o banco me estressava muito. Teve um período que eu fiz endoscopia, que eu vivia com dor de estômago, com dor de cabeça, que eu acordava pela manhã e não tinha mais vontade de ligar o telefone, de ver as mensagens, de ligar o computador. E esses últimos 2 anos, para mim, foram bem penosos, assim, né, profissionalmente, né? Porque a gente passou por um momento bem, bem complicado no banco e diminuíram muito tudo, assim, a cobrança aumentou e tudo. E eu comecei a perceber que eu estava descontando isso nas crianças, que eu estava levando todo o meu problema profissional para casa. Tá bom o volume agora? Será que tá tranquilo? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, assim, eu acho que ele tá um pouquinho baixinho, assim, Eliane, mas eu tô conseguindo Vou entender. aumentar a voz. Então, eu percebi assim que eu estava descontando nos meninos um problema que não era deles. E eu não estava tendo esse direito, eu não tinha esse direito, eu não tenho esse direito de fazer isso. Porque a partir do momento que nós resolvemos ser pais, eu resolvi ser mãe, eu não tenho direito nenhum de fazer eles sofrerem. Eu não tenho esse direito. Eu tenho a obrigação de fazer os meus filhos serem felizes, de ensinar eles a ser feliz, e seja aonde for. Então a gente precisa tomar algumas atitudes. E essa atitude minha de não querer mais ficar no banco foi justamente uma atitude que para mostrar para eles também que a gente pode mudar, que a gente pode ser feliz de uma outra forma, que a gente pode ser feliz até com menos do que aquilo que a gente tem para viver. Para mostrar para eles tudo isso. O engraçado é que quando eu parei de trabalhar, que eu saí do banco, eu vi que eles sentiram. Eles sentiram assim, poxa, mas a minha mãe não vai mais trabalhar? Mãe, você não vai mais trabalhar no banco? Mas e agora? Como vai ser? Eu falei assim, agora eu tenho mais o tempo para vocês. Agora eu não vou mais brigar com vocês. Agora a gente pode viver diferente. A gente pode viver com menos daquilo que a gente tem. Então, não vamos mudar o nosso padrão de vida, mas vamos mudar algumas coisas que a gente pensa. E eu fui mostrando para eles que é possível viver assim. E que a gente pode ser feliz. E que a gente pode tomar essas atitudes. E que a gente pode mudar a nossa vida. Que isso só depende de nós. Né? Que joia. E olha que interessante isso que você está trazendo, né, Elaine? Porque muitas vezes é tão difícil a gente ter essa percepção que as coisas não estão bem, que a gente está passando por um momento assim de extrema irritabilidade, que a gente não está tendo aquela paciência, talvez, que a gente precisaria para com os filhos, para com o marido, e a gente não sabe o motivo, não sabe identificar bem da onde que está vindo aquilo. E olha quando você traz na sua fala, assim, que o fato de você ligar o computador, de você olhar os e-mails, já te sinalizava que não estava legal, que você não queria entrar em contato com aquilo, né? Então isso é muito importante, assim, para a gente realmente conseguir detectar o que está acontecendo. E é realmente impossível você estar numa situação que as coisas não estão bem
estar se sentindo pressionado, estar se sentindo sem motivação para fazer aquilo e ficar bem com os filhos. Não existe, né? Então, para a gente realmente conseguir ter essa dinâmica funcionando de uma maneira boa, de uma maneira positiva, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar realmente se sentindo bem naquele lugar, se sentindo valorizada, gostando do que está fazendo, porque senão o barco não anda, né? Então, é uma percepção assim que nós, enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto profissionais, né, a gente tem que estar sempre atenta, assim, o que de fato tá bom, o que não tá, o que tá me incomodando, o que isso que tá me incomodando atinge os meus filhos. Será que o fato de eu não estar bem com o meu trabalho faz com que eu me sinta mais irritada? Com certeza, né? E essa irritação eu vou acabar as pessoas que convivem comigo vão ser as mais prejudicadas, né? Elas vão estar assim muito à frente, muito presente e vão acabar sendo em quem eu vou descontar, né? O modo que eu estou me sentindo. Então é bem legal quando você traz isso, Elaine, né? Simone, eu penso assim que a gente precisa estar bem com a gente mesmo, isso que você acabou de falar. Se eu não estou bem no meu trabalho, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Se eu não estou bem em casa, com minha família, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. A gente precisa achar esse equilíbrio, a gente precisa estar bem com tudo. É esse equilíbrio que eu vejo que falta em muitas famílias, em muitas mães. Eu não sou a dona da verdade. Eu tento viver dessa forma, de bem com todos. Até assim, as pessoas bem próximas a mim costumam dizer que eu sou acolhedora, que eu não cuido só dos problemas da minha família, dos meus filhos, do meu marido, que eu cuido dos problemas dos meus pais, da minha irmã, do meu irmão, que eu estou o tempo todo cuidando do problema de todo mundo, envolvida com tudo. E eu acho que isso é uma característica minha, isso já é da minha personalidade, isso é meu, isso é meu. Eu tento, não, eu vejo assim, poxa, se eu estou bem, eu quero que meu pai e minha mãe estejam bem, eu quero que a minha irmã esteja bem, eu quero que o meu irmão esteja bem, eu quero que os meus amigos estejam bem, eu quero que todo mundo que está ao meu lado esteja bem. E eu tento ajudar alguém que tem algum problema perto de mim, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa para melhorar. Então, mas isso é da minha personalidade, é do meu jeito. Então, E isso, e isso é muito é, é, perceptível. isso é muito perceptível. Muitas pessoas falam isso para mim, muitos amigos meus falam isso para mim, né? E eu me sinto muito feliz, assim, das pessoas sentirem, porque essa é a Elaine, a verdadeira É. Elaine. E é assim, perceptível, né? E enquanto mãe, isso é intensificado, porque a Elaine, ela é uma mãe singular, né? Os filhos já estiveram conosco, participaram do programa, e a Elaine, assim, é uma das mães que a gente guarda com muito carinho no coração, né? E porque ela é um dos nossos modelos de mãe. É aquela mãe que realmente ela estava à frente, ela participava, tanto que, né, a evolução do Pedro foi assim, uau! Foi super rápido. E uma criança, né, para ela ter um ganho assim tão rápido, para ela evoluir, para ela entender, começar a olhar para si, ver que dá para fazer diferente, ela precisa ter apoio, né? Ela precisa ter alguém por ela precisa ter alguém que vai junto, que pega na mão e fala, vamos lá, tô com você, acredito em você, a gente consegue, né? Então a Elaine é dessas figuras, né? É dessa mãe que se faz presente e ela dá um jeito e vamos lá. Então o Pedro, né, e a Elaine, e quando eles participaram, eu até assim, eu sempre falo com a Roberta, que é minha sócia lá no Espaço Singular, né, que o Pedro é o nosso menino dos olhos, né, e assim, literalmente, porque os olhos dele, né, são olhos azuis gigantes, assim, coisa mais linda do mundo. Mas o Pedro e o João, né, são dois lindos, maravilhosos. Mas o Pedro, ele é todo assim, né? Ele é todo manhoso, ele é todo dengoso, ele tem um jeitinho sedutor, né? E o Pedro,
ele teve uma evolução muito rápida, porque a gente realmente entende que ele queria, né? Ele começou a entender que algumas coisas não estavam bem, que ele precisava falar mais, que ele precisava se expressar, e ele se incomodava, e ele realmente queria isso, né? E a gente via assim que esse desejo dele de querer mudar, de querer, e isso vem muito de você também, né? Desse incentivo, não, a gente pode, a gente dá conta, se não tá bom assim, a gente pode fazer diferente. Então, naquele momento, a gente percebeu a importância do papel dos pais, do papel da família, de realmente estar presente com aquela criança, de incentivar, de entender, né, que tem uma maneira diferente para fazer, que dá para fazer diferente e acreditar nesse trabalho. Então, você fez isso com maestria, né? Você acreditou, você pegou na nossa mão, pegou na mão do Pedro e vamos todo mundo junto, né? E até para as pessoas que estão aqui ouvindo, né, para entender assim um pouquinho, as crianças que nós temos hoje, lá a gente vem chamando de escola de inteligência emocional, né? São crianças maravilhosas, são crianças com potencial altíssimo. E são crianças que vão para lá para aprimorar algumas habilidades, para desenvolver algumas habilidades que elas já têm, mas que elas, né, ainda não descobriram que podem, ou que a gente consegue facilitar esse caminho, né? E o Pedro, quando chegou, a gente teve uma identificação muito grande, porque eu dizia para o Pedro que eu também tinha o monstro da vergonha, assim como ele, né? E ainda tenho. Então, para mim, estar aqui ainda é um desafio, falar em público ainda é um desafio. Não quer dizer que agora eu não tenho mais, não quer dizer que ele foi embora, não, ele está aqui, mas ele está sob o controle. E essa identificação com o Pedro foi assim muito foi muito importante realmente, porque eu acho que ali ele conseguiu entender o que ele estava sentindo e conseguiu também entender que não era só ele que sentia daqui, que sentia daquele modo, né? E o processo foi que foi. E a Elaine, durante todo esse tempo, sempre lá, de mãos dadas, apoiando, acreditando. E isso, sem dúvida, né, fez toda a diferença. Então, isso é um exemplo assim que eu gosto de trazer, eu gosto de contar. Eu estou contando para a Elaine, né, mas já trouxe para outras mães, porque é um exemplo muito bonito, é um exemplo muito lindo, né, de uma superação, mas que todo mundo estava lá, o tempo todo se apoiando. Né? O Não Pedro é é muito isso, Elaine? tímido. É isso mesmo. O Pedro, ele é um menino muito tímido, nossa, extremamente tímido. Ele é cauteloso. Ele, ele tem aquele, ele não, ele tem um pouquinho daquele medo, assim, daquilo que ele não conhece, que eu acho que é um pouco normal de muitas pessoas, né? Mas eu vejo, assim, que a diferença dele com o João não tem esse medo do novo, né? Daquilo que ele não conhece, mas o Pedro tem. O Pedro, ele toma cuidado com aquilo que ele não conhece, ele se apoia em mim, ele precisa de mim, né? Ele se sente seguro comigo. E eu passo essa segurança para ele. Eu sempre digo para ele que ele vai ter a mãe dele ao lado dele sempre. Mas eu não vou resolver os problemas dele. Eu vou ajudar ele a resolver, ajudar ele a vencer, ajudar ele a romper essas barreiras que ele tem. Então, o Pedro, assim, eu agradeço muito a Geórgia, que me convidou para aquele sábado de manhã na Singular, participar daquele bate-papo com as mães. Que foi onde eu conheci o trabalho de vocês, que vocês iriam iniciar, a Singular iria iniciar aquele trabalho, que acho que o Pedro foi uma das primeiras turmas, Foi. né? Então eu agradeço muito a Gi, uma amigona minha, assim, a gente tem uma amizade muito linda, e eu agradeço ela quando ela me ligou e falou para mim, Elaine, tem um encontro de mães, né, com a Simone, que você conhece, né, nanã, e sábado às 10 horas. E eu fui. Cheguei ali um pouquinho atrasada, né, que eu deixei o Pedro na catequese e acabei indo. E eu me encantei com o trabalho de vocês. E eu
na hora, né, eu já falei assim, meu Deus, eu preciso trazer o meu filho aqui. Eu preciso trazer o Pedro, que eu sei que o Pedro vai conseguir vencer, ele vai conseguir se ajudar aqui na Singular. E foi o que eu fiz, Simone. Eu confiei no trabalho de vocês, confio no trabalho de vocês, indico o trabalho de vocês, porque o que vocês fizeram com o Pedro foi fantástico. Eu sei que a vontade dele ajuda muito. O Pedro tem uma vontade incrível de vencer, de mudar, de melhorar, de aprender, de conhecer, de saber. Ele tem uma vontade incrível. Ele quer vencer aquele medo que ele tem dentro dele, aquele monstro dele. Ele tem essa vontade. E eu passo isso para ele, porque eu digo para ele sempre, Pedro, a mamãe é igualzinha a você. Eu também morria de vergonha quando eu estava no colégio, quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha 8 anos, eu tinha a mesma vergonha que você tem. Eu não perguntava para a professora o que eu não entendia. Aí eu chegava chorando em casa para minha mãe, porque eu não tinha entendido a matéria, que eu não tinha entendido a matemática, que eu não tinha entendido o português. E eu chegava chorando porque eu morria de vergonha de levantar a mão e dizer que eu não tinha entendido. E parecia que só eu na sala não tinha entendido. Todos os meus colegas tinham entendido, menos eu. Então eu morria de vergonha disso. E isso foi, por um bom tempo, me acompanhando também. Eu também tenho vergonha hoje, eu digo para ele. E foi muito bacana, assim, com o Pedro, porque tudo aconteceu quase no mesmo momento. Ele entrou na Singular, eu assumi a presidência do Rotary, foi tudo muito próximo. E ele começou a me observar em tudo que eu fazia. O Pedro me observava em tudo, em todos os momentos. Então, comecei o Rotary, eu estou entregando a gestão agora, mês que vem. Então, eu assumi em junho, 17 de junho do ano passado. Né? Ano rotário é de 1º de julho a 30 de junho. Então, eu assumi e por várias vezes o Pedro chegava para mim depois da reunião, porque eles sempre participam, né? Ele chegava para mim depois da reunião e falava assim, mãe, você ficou vermelha na hora de falar. Na hora de falar na frente de todo mundo. Quando você foi falar no microfone, você ficou vermelha, mamãe. Você estava com vergonha? E eu sempre disse para ele, sim, Pedro, eu tenho vergonha de falar, mas eu preciso falar. A mamãe precisa se preparar para falar. E o monstrinho da mamãe estava junto com a mamãe. A mamãe tem um monstrinho igual o seu, o monstrinho da vergonha. Mas a mamãe fica segurando ele do lado com tanta força que eu acho que deixa a mamãe vermelha na hora de falar. E aí ele foi criando essa confiança. Eu acho que isso foi ajudando ele. Porque eu fui mostrando para ele que, além de eu ser mãe dele, eu sou uma pessoa normal, com defeitos, com dificuldades, com medos, sabe? Então, eu acho que eu fui passando essa segurança para ele e cada vez mais ele foi melhorando. Ele foi, é, ele foi se trazendo isso para ele, né? Poxa, se a minha mãe também passa por essa vergonha, né? Então, é normal. É Ele foi normal a entendendo, gente né, Elaine? Ele foi foi entendendo o que, que entendendo. era aquilo que ele sentia. E quando ele começou a entender que aquilo que ele sentia era vergonha, ele começou a perceber que a minha mãe também tem vergonha, ela também fica vermelha, para ela também é difícil. Então, olha que legal, né? Que é esse autoconhecimento. Quando ele começou a entender que tudo bem eu ter isso, que faz parte, que ser humano também sente isso. E eu percebo que até a minha mãe. E se a minha mãe sente e ainda assim ela é capaz de pegar o microfone lá na frente e falar com tantas pessoas, então provavelmente eu também sou. E eu vejo, Simone, que ele a cada dia ele tem uma melhora. A cada dia que passa, ele sente essa necessidade de melhorar, essa necessidade de provar para ele mesmo que ele pode, que ele consegue. Nesses 7 meses que eu fiquei fora, né, de trabalho e dando atenção a eles e tudo mais, agora esse último mês agora me surgiu uma oportunidade, um novo desafio na minha vida, que eu estou encarando esse desafio. Eu estou assumir junto com meu irmão um food truck. Meu irmão já tem esse food truck faz 4 anos e ele trabalhava apenas com eventos. Como a vinda da pandemia, foram cancelados todos os eventos, ele ficou parado. E aí surgiu, eu comecei a pensar e imaginar como é que poderia ser, né? Onde que eu poderia... Porque eu estava procurando um novo desafio para a minha vida. Um trabalho novo, algo que pudesse vir a me ajudar a completar.
E, e aí eu fiz uma proposta para ele, para a gente trabalhar junto, e a gente começou a semana passada. Confesso assim que eu sou, por mais que eu fui todas na minha infância aquela criança tímida, né, aquela criança envergonhada, e fui vencendo isso com o tempo e trabalhei na área comercial todos esses anos do banco, atendendo cliente, visitando cliente, fazendo negociação. Então isso me ajudou muito. E no food truck não está diferente, né? Porque é o contato com a pessoa, é você atender, é você falar, é você conversar, né? E o engraçado é que isso também acabou despertando no Pedro uma curiosidade, uma vontade imensa de, de estar comigo, de fazer o que eu faço. Então ele falou assim, mãe, eu também quero vender. Eu quero vender alguma coisa. E aí eu falei assim, meu Deus, filho, o que você quer vender? Mãe, eu quero vender qualquer coisa. Eu posso vender bala? Eu falei, pode vender bala. Mas eu quero ir junto com você à noite no food truck, porque eu quero vender bala para as pessoas que comprarem sanduíche ou espetinho. E eu falei, tá Olha, bom, Pedro. Ele me fez comprar um pacote de aquelas caixinhas de goma, um pacote de bombom, para que ele pudesse vender. Então, assim, é lógico, né, que ele foi, né, uma noite que eu deixei ele ir, até porque não pode eles ficarem saindo de casa, né, mas para ele passar por essa experiência, né, eu deixei ele passar por essa experiência, ele foi, ele viu a dificuldade que né, e as pessoas também não estão indo no local, né, a maioria pede, espera dentro do carro, pede para entregar. Então, ele viu a dificuldade que não é simplesmente chegar e vender, né? Como você estar atrás de um balcão vendendo alguma coisa. Enfim, o que é bacana nisso, que ele confia tanto em mim e que ele se espelha tanto em mim, que era isso que eu queria dos meus filhos. Eu estou passando para eles essa vivência. Então, eu estou super feliz, assim, eu sou realizada como mãe, realizada, porque eu vejo que os meus filhos, não só o Pedro como o João tem um carinho, o João é carinhoso o tempo inteiro, o João me beija o tempo inteiro, o João me abraça o tempo inteiro, o João, e eu vejo que o Pedro está se soltando ao ponto de fazer a mesma coisa, porque o Pedro, ele é mais retraído, ele tem vontade de me beijar, ele tem vontade de me abraçar, mas ele tem aquela barreira, sabe? E ele está se soltando com isso. olha que legal, Elaine. E sem dúvida, assim, né? Até a Roberta colocou um comentário aqui, que esse modelo de vulnerabilidade que você dá para o Pedro é incrível, porque ele percebe, né, que se acontece com a minha mãe, tudo bem acontecer comigo também, né? Porque muitas vezes eu tenho vontade sim de fazer determinado evento. Aí eu tenho vontade, às vezes, até de dar um abraço, de dar um beijo, mas eu tenho receio. Eu não sei como que vai ser a reação daquela outra pessoa. Eu não sei se aquela outra pessoa realmente quer um beijo, se ela quer um abraço naquele momento, e se ela falar para mim que não, e se ela se afastar, e aí o que eu faço? Né? Eu não sei. Então, toda vez que a criança vê, que a criança tem a oportunidade de ver os pais praticando, de ver os pais dizendo sobre as suas dificuldades, isso vai fortalecendo as crianças, vai fortalecendo os nossos filhos. E muitas vezes a gente tem uma ideia que é totalmente ao contrário, né? A gente tem uma ideia que a gente precisa ser forte o tempo todo, que a gente precisa ser perfeito o tempo todo, que a gente não pode dizer para os filhos das coisas que fazem a gente triste, que a gente não pode dizer das nossas dificuldades, quando é bem ao contrário. Toda vez que a gente diz, toda vez que a gente mostra que para a gente também é difícil lidar com aquilo, que a gente também sente vergonha, que a gente também fica vermelho, que a gente tem que ir lá à noite conversar com as pessoas para vender o lanche, que é difícil sim, né? Então tudo isso são modelos incríveis e eu tenho certeza, Elaine, que é isso que faz de você essa mãe tão incrível, tão singular que você é, porque você consegue dar esses modelos para eles assim de uma maneira muito clara. Você não tem receio, você não tem aquela cobrança que eu preciso ser perfeita e que eu tenho que mostrar para os meus filhos um modelo de perfeição. Muito pelo contrário,
né? E é isso que torna você, assim, de verdade tão singular. Ai, e isso acontece tão natural, assim, da minha parte, sabe, Simone, que acontece as coisas muito natural, assim, com eles, a forma com que eu trato eles, a preocupação com que eu tenho com eles, isso é muito natural, não é nada forçado, eu tento mostrar para eles as dificuldades mesmo das pessoas, né, o que a gente tenta passar. Engraçado, né, que outro dia a gente estava fazendo uns testes aqui em casa, para poder iniciar essa nova atividade, esse desafio para mim. E a gente estava fazendo uns testes. E, assim, eu não quero, né, dizer assim pelo o ato que a gente teve, não. Só para mostrar a forma com que eu mostro para eles a realidade. E aí acabaram, assim, a gente comprou bastante pães e acabaram, assim, sobrando aqueles pães, né? E a gente não ia comer, acho que tinha uns 15, quase 20 pães. E aí eu pensei, meu Deus, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Tem muito pão aqui em casa e não tem, vamos ajudar. E aí eu falei para eles, então vamos fazer assim, ó, a mamãe vai comprar no mercado mortadela, queijo, presunto, e vocês vão me ajudar a montar os lanches e a gente vai entregar para as pessoas. Isso foi no domingo, que a gente fez os testes no sábado à noite, né? E aí eles me ajudaram. Eles me ajudaram, eu cortei o pão, eles me ajudaram a passar a margarina, eles colocaram a mortadela, o queijo, embalaram o sanduíche. Aí a gente colocou numa forma, entramos no carro e saímos, no domingo à tarde. E foi muito legal essa experiência para eles, porque eles já participam comigo no Rotary, então eles sabem qual é o nosso objetivo no Rotary, né? Participam da Expo Flor, que a gente faz todo ano, e eles estão por dentro dessas ações humanitárias e comunitárias. E o engraçado que a gente entrou no carro e o Pedro dizia assim para mim, mãe, eu não quero entregar o pão para ninguém. Mãe, eu não vou entregar o pão. Mãe, eu não quero, mãe. Eu não quero sair do carro. Ele dizia assim, ele estava com medo daquilo que ele ia encontrar. E aí eu falei assim para ele, tudo bem, Pedro, você não precisa sair do carro, filho. A mamãe e o papai saem do carro, você só observa, você só olha, você só vê as pessoas, como as pessoas vão reagir. E aquilo foi assim, sabe? E foi isso que aconteceu, né? Em cada praça que a gente chegava, e daí de repente ele ia falando assim, mãe, eu achei mais uma pessoa que tá com fome. Eu achei mais uma pessoa, mãe, para o carro, pai, que eu achei mais uma pessoa que tá com fome. E ele foi se envolvendo naquilo, ele não saiu do carro, ele teve medo de sair do carro e de entregar para a pessoa o alimento. Mas essa barreira dele, eu não forcei. Primeiro, porque a gente está vivendo numa pandemia. Então, quanto menos exposição, melhor. Segundo, eu já estava passando para ele o que eu queria passar. Eu já estava passando para ele essa forma de ajudar, que você pode ajudar as pessoas. Então, já entrou no coração dele, já entrou na cabecinha dele e já está fazendo parte da vida dele. Então, isso eu tenho certeza que daqui para frente, daqui meses, daqui anos, ele vai se lembrar disso, dessa ação que ele fez comigo e com o pai dele e com o irmão. Então, Com certeza. são essas ações, essas pequenas ações que a gente faz e que a gente vive e que eu coloco eles envolvidos nisso, que faz parte da formação deles. Isso faz parte da formação. O caráter deles, eu acredito que já deve estar quase que formado, né? Porque a gente forma as crianças, o caráter das crianças estão formados, né? Até 7, 8 anos, você como psicóloga pode me dizer melhor. Mas a gente pode melhorar, a gente pode acrescentar, a gente pode estar passando essas informações e formando eles. Então, eu achei tão engraçado que o Pedro, a reação dele foi muito diferente do João. O João entrou no carro, de boa, vamos lá, entendeu? Não estava nem ligando para o que ia acontecer. Vamos ver. Né? Vamos ver no que dá. O João é desse, vamos ver no que dá. Mas o Pedro, ele ficou o tempo inteiro com aquilo na cabeça. Desde a hora da preparação do lanche, ele estava preocupado como que ia ser a entrega daquilo, né?
E se ele ia ter que passar por aquilo, ele ia ter que entregar, o que ele ia dizer para a pessoa? Mãe, o que eu vou falar para a pessoa? Eu não sei o que eu vou falar, né? Então, Simone, são coisas assim, do dia a dia. Eu fiz esse comentário assim, não para dizer que a gente fica fazendo ação e distribuindo comida, não. Não é esse o objetivo A intenção. principal. Exatamente, o que os meus filhos estão passando e estão vivendo. Mas a Elaine pode ter certeza que quem conhece você, né, e sabe que a intenção não é essa, que a intenção não foi essa, e você trouxe um modelo lindo, né? Você acabou de dar um exemplo assim muito lindo, um exemplo de simplicidade, um exemplo que realmente eu tenho certeza que, independente da idade que eles tiverem, eles vão lembrar que naquele dia, eles, junto com a família, fizeram um lanche especial para entregar para as pessoas que moravam na rua e que tinham fome. Então é um exemplo assim maravilhoso. É um exemplo para a gente viver em família e que vai ser recordado para sempre. E olha só que modelo incrível que você conseguiu com esse ato, né, nesse gesto. Realmente você ensinou que a gente pode sim sempre ajudar quem precisa, né? Que sempre tem alguém que vai precisar muito mais que a gente, seja de uma comida, seja de uma roupa, seja de um abraço, de um afeto, de um olhar, de um sorriso, de um oi, né? Eu acho que é importante a gente explicar para os filhos que a gente pode doar e que a gente pode doar um oi muitas vezes, porque essas pessoas que vivem em condição de rua são pessoas que muitas vezes não têm um olhar ao longo do dia. Então, muitas vezes, quando você passa por elas e diz um oi, como você tá, né? Aquilo já ganha o dia da pessoa. Então, foi um modelo lindo. E o fato de você realmente ter respeito pelo sentimento dos meninos e de respeitar essa diferença, de entender que para o João, tudo bem, né? Tudo bem, vamos lá, vamos ver no que dá. Porque o João é assim, ele é tranquilo para algumas coisas, ele lida com algumas coisas de uma maneira muito tranquila. E o Pedro não, o Pedro se incomoda, olha só, né? Mas aonde que a gente vai? Com quem, para quem que a gente vai entregar? O que que eu tenho que dizer? Isso também dá pistas pra gente de que são repertórios que ele tem que trabalhar, né, ao longo do tempo. Olha só que legal, que realmente para ele é difícil ainda. Ele já superou muito, mas ele ainda vai superar. Ele ainda vai entender, né, que daqui a pouco essas coisas que hoje ainda são tão difíceis, que eu ainda tenho que pensar muito o que que eu vou dizer na presença do outro, daqui a pouquinho, com um pouco de treino, eu consigo. E o que que você está ofertando? Você está ofertando essa chance. Com todas essas atividades que você oferece para os meninos, né, você está ofertando naturalmente a chance de desenvolvimento. Você está deixando que ele se desenvolva, porque hoje ele está observando e você respeitou isso, né? Eu ainda não consigo descer do carro para entregar. Poxa, mas eu ajudei a fazer o sanduíche, eu ajudei a embalar, eu fui com a minha família, eu achei legal, eu ajudei a minha família a procurar pessoas na rua que estavam precisando naquele momento. Eu só não desci do carro, mas foi só isso. De todo o restante eu participei. Então, com certeza, numa outra oportunidade, ele já vai se sentir mais seguro também para descer do carro. Né? Já vai falar, não, aquele dia eu vi que a minha mãe desceu, que as pessoas que receberam o lanche ficaram felizes, que deu tudo certo. Então, olha que modelo legal. Eu tenho, assim, né, eu arrisco dizer que de uma próxima vez, com certeza, ele vai querer descer. E se ele descer e entregar para uma pessoa, já é muito bom, né? E de uma próxima, ele entrega para duas, para três, e assim vai. Então, é isso que você oferta, Elaine, assim, naturalmente, essa chance de desenvolvimento, né? E isso é algo tão rico, parece assim que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, mas é uma coisa muito rica, e eu digo, é uma coisa extraordinária. A gente conseguir estar atento aos filhos, né, entendendo que sim, eles têm os seus déficits, ou seja, eles têm aquilo que eles ainda, eu não gosto nem de chamar de déficit, vamos pensar assim que ele ainda não desenvolveu, né, tudo que ele precisa desenvolver em algumas habilidades. Não é um déficit, né, ele vai desenvolver. E a gente, enquanto mãe, conseguir olhar para aquilo que o meu filho precisa desenvolver e eu criar estratégias, criar condições para que ele desenvolva,
é no mínimo maravilhoso. No mínimo, né? Porque uma coisa é eu falar para o meu filho, é eu falar, olha filho, nossa, você precisa falar mais com as pessoas. Nossa, você precisa olhar mais para as pessoas, sabe? Na rua, você precisa cumprimentar. Né? Não que isso eu não deva falar e não deva fazer e que não ajude, né? Eu posso sim falar da importância, mas outra coisa é eu realmente ofertar uma oportunidade para que ele viva isso, né? Que foi isso que você trouxe, com esse exemplo que é muito, muito especial. Parabéns. Exatamente. Então a gente tenta assim, eu tento o tempo todo estar mostrando formas, né, para eles, ensinando eles e fazendo eles participarem. Porque eu acho que a gente só aprende. Eu digo que eu só aprendo se eu estiver escrevendo, se eu tiver, o professor está falando, eu não tenho essa capacidade de ouvir, de aprender, mas se eu escrever, eu sei que está escrito, parece que se eu escrever, eu leio e eu aprendo. E então eu tento fazer isso com eles, né? Não só falar, mas sim mostrar, colocar eles nessas situações, fazer eles participarem das ações, para que isso seja parte da formação deles, né? Porque você falar que a gente vai fazer, ou já está pronto, está aqui, ó, só vamos entregar. Não, vamos todos fazer juntos. Vamos participar de todo o processo junto, do começo ao fim. Então, isso eu acho que é rico e válido. E é isso que eu tento fazer com os meninos, né? Tanto com um quanto com o outro, né? Um tem um jeito e o outro tem outro. O João também é um menino, assim... o que eu vou dizer do João, meu Deus? O João é extremamente... Ele é um bebezão. O João é um bebê internamente que cresceu. E eu acho que ele vai ser sempre assim. Eu vejo, assim, os meus filhos com 25 anos, 30 anos, assim, eu vejo o Pedro todo certo, formal, todo correto, todo preocupado com o próximo. E eu vejo o João, aquele bebezão, que não quer sair da casa da mãe, que chega e se esparrama no sofá. E eu vejo esses meninos desse jeito, sabe? Cada um é de um jeito, né? E eu tenho que respeitar, porque eles mostram isso para mim, desde agora. Ai, Elaine, você Imaginar, é né, as um... coisas lá na frente, né? Ai, meu Deus. Você é um barato, né? Mas quem não, né? Eu duvido uma mãe que não faz, às vezes, essa projeção. Mas eu duvido, né? Eu duvido. Porque a gente olha para os filhos, todas as mães. A gente tende a fazer isso, né? A querer, assim, olhar para o filho e já imaginar o que ele vai ser, o que ele vai fazer, né? E olha só, isso é um exemplo que a Elaine traz, né? E que a gente tem que tomar também, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente tem que estar muito consciente do que a gente está fazendo para perceber se isso não vai também trazer um prejuízo em algum nível para o filho, né? Porque quando a gente imagina, né, que o filho vai ser aquilo ou vai agir daquela maneira, a gente tende a fazer as coisas para fazer que aquilo aconteça. Não, fulano é assim mesmo, né? Fulano é mais tranquilo, deixa ele. Então você acaba colocando o filho naquela posição, né? Então é bem legal assim a gente fazer essa perspectiva, mas e a gente enquanto mãe, né, tem que tentar fazer a melhor perspectiva possível. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que ele me dizia algo assim que hoje eu falo para os meus filhos e que eu sempre falo. Eles até, às vezes, quando tem um exemplo, eu vou falar, eles falam, ai mãe, já sei, você vai falar aquilo de novo. Eu falo, vou. Mas é um exemplo que vale a pena, porque ele dizia assim, né? Na minha primeira graduação de pedagogia, o professor Orlando, um fofo, incrível, professor maravilhoso, ele falava assim, olha, quando vocês forem sonhar, quando vocês forem idealizar algo, idealizem o melhor que vocês puderem. Se vocês sonham em ter uma casa, pensem assim na casa mais linda que vocês possam ter. Se vocês quiserem ter um carro, pensem no melhor carro, no carro mais maravilhoso que vocês podem. Quando vocês pensarem em estudar para a prova,
pensem assim, que vocês vão tirar 10. Por quê? Porque se você não chegar muito perto daquela casa maravilhosa, se você não tiver aquela casa maravilhosa, se você não tiver aquele carro maravilhoso, e se você não tirar 10, você vai chegar muito perto, né? Pode ser que eu não tenha aquela casa, mas a minha casa vai ser muito boa, porque eu imaginei, eu sonhei, eu idealizei aquela casa. Então, isso eu acho que é um aprendizado assim que cabe para tudo, né? E eu brinco assim com eles que para todos os momentos, quando eu vou falar, olha, eu já sei, eu já sei. Você vai falar, ai, tá bom, estude para tirar 10, né? Eu falo isso, estude para tirar 10. Porque se você não tirar 10, você vai tirar 9, vai tirar 9,5, né? Agora, se você estudar para tirar 7, pode ser que você não consiga tirar 7, que você tire 6, que você tire 6,5. Então, eu acho que é isso, né? E eu tenho certeza que a gente, enquanto mãe, a Elaine até brincou, né? A gente faz essa perspectiva de ver o filho esparramar. Ah, eu também, eu vejo aqui em casa, é mais ou menos a mesma coisa que você falou, né? Mas é isso aí, eu vejo um esparramado no sofá, mas que tem outras habilidades, né? Que faz outras coisas muito bem que aquele outro não faz, né? E eu acho que é essa diferença, assim, que a gente tem que aprender a olhar, a respeitar e entender que é isso o mais maravilhoso da vida e de ser humano. Que eles são diferentes e vão ser, a gente é diferente, né? E tudo bem, que faz parte de ser humano, né? E outra coisa, assim, sabe, Simone, que eu falo muito para eles, a gente, todas as noites eu vou dormir com eles. Engraçado que agora que eu comecei a trabalhar à noite, das 7 às 10h30, 11 horas, eu chego em casa, eles estão me esperando. Eu digo pro Zé Roberto, bota os meninos para dormir. Mas eles não querem, eles querem me esperar, os dois. Eles querem me esperar. E o João fica esperando porque ele quer que eu deite na cama com ele. E aí ele me abraça, ele me beija, e aí eu não consigo nem brigar com eles, que eles precisam dormir mais cedo. E, e aí a gente aproveita para fazer a oração, porque a oração a gente faz desde sempre. Sempre ensinei eles que todas as noites eles precisam agradecer. Agradecer pela vida que eles têm. Agradecer pelos pais que eles têm. Agradecer pela família, pela saúde, pela professora, pelos amigos. Agradecer pela casa que eles moram. Agradecer pelo carro que os pais têm. Pelo emprego, né? Pelo trabalho hoje, né? Do meu esposo, né? Que traz o sustento maior da família. Então, eu digo para eles todos os dias que precisa agradecer. Porque a gente só está aqui na vida porque Deus nos permitiu. Porque Deus permitiu que eles tivessem a mãe que eles têm e eu, os filhos que eu tenho. Que eles foram escolhidos. Eu digo todas as noites isso para eles, que eles foram escolhidos para mim, para ser a mãe deles, e eles os meus filhos. E eu digo para eles assim que eles têm que passar por essa vida, que a gente está só de passagem aqui. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. A gente não sabe se a gente vai viver 50, 60, 70, 20 anos. A gente não sabe. E que todo o período que a gente ficar aqui, a gente tem que tentar ser o melhor. Exatamente isso que você falou, né? De tirar o 10, de querer o melhor. Então, a gente tem que sempre querer ser o melhor e ter o melhor. Para a gente poder viver bem. Então, eu digo isso para eles. Todas as noites, agradeçam. Agradeça pela mamãe, agradeça pelo papai. A mamãe agradece todos os dias pelos filhos que eu tenho. Por vocês serem os meus filhos, porque vocês foram escolhidos para mim, a dedo. Deus me deu vocês dois, vocês foram escolhidos e eu quero o melhor de vocês. Eu quero fazer o melhor por vocês. Ensinar o melhor, ensinar o melhor da vida, né? E serem pessoas boas, serem homens bons, né? Serem pais de família daqui para frente, né? No futuro, lá na frente, bem na frente, serem pais, né? De família, mas serem exemplos para a família deles. Serem carinhosos com os filhos e com as esposas. Então, isso cabe
ao nosso ensinamento todos os dias, ao nosso exemplo de família, né? Então, o abraçar, o beijar, né? O João, ele anda abraçado comigo dentro de casa. Ele me abraça na cintura e ele anda comigo, abraçado dentro de casa. E eu acho isso o máximo. Eu Que acho isso o lindo, máximo, sabe? Porque que é uma lindo. prova de amor, de um carinho, e que eu realmente estou conseguindo passar para eles. Né? Que lindo. Então, E que lindo esses modelos que você traz, né, Elaine? Que realmente, assim, olha que lembranças maravilhosas. São esses momentos que fazem tudo valer a pena. Esse momento que eu consigo deitar com meu filho, que eu consigo agradecer pelas coisas do meu dia, né? Que importante isso é, porque eu estou ensinando ele a olhar para as coisas que deram certo, a realmente perceber as coisas boas que ele tem na vida, e isso é algo que a gente tem que ensinar todos os dias, né? Porque daqui a pouco eles já vão aprender a fazer isso sozinhos. Mas por enquanto, às vezes a criança não está atenta a isso. Então cabe a nós sim ajudar ela a olhar, agradecer, ver as coisas boas. A gente tem pesquisas que mostram hoje a importância para a saúde mental de pessoas que foram ensinadas a agradecer. Né? Até é uma prática muito comum que nós temos na Singular, nós ensinamos todas as crianças a agradecer. Então, isso que a Elaine está dizendo, né? Que a Elaine está dizendo, independente do meu credo, da minha religião, não é isso. Mas olhe para a sua vida e agradeça as coisas que você tem. Né? E comece agradecendo pelas coisas que estão mais perto, que estão mais próximas a esse pai, a essa mãe, a essa casa, a essa comida, porque isso a ciência já vem mostrando que realmente funciona, que realmente dá certo. Que pessoas que são acostumadas por um tempo, crianças que são acostumadas a agradecer, elas têm muito menos chances, depois de ter algum tipo de doença mental, de desenvolver transtornos mentais, porque elas foram acostumadas a olhar para as coisas boas da vida e agradecer. Né? Então, isso que a Helene está falando é, no mínimo, fundamental. Ensinar os filhos a agradecer. E é algo e tão agradecer gostoso pela de fazer junto com dificuldade ele. também, né? Agradecer pela Ex dificuldade também. Sim, Não foi é difícil, mas eu consegui brincadeira. passar, né? Foi difícil, mas eu consegui superar. Exatamente isso. Elaine, olhe como conversar com você é uma delícia, né? Conversar com uma mãe real, que traz coisas reais da maternidade e do dia a dia. Nós já estamos assim com o nosso tempo, ó, já vai cortar a qualquer momento. Eu acho que é 1 hora, a gente está com 57 minutos. Elaine, então assim, ó, eu vou agradecer muito você por essa conversa. Eu tenho certeza que as mães que tiveram a oportunidade de assistir conseguiram se identificar, porque você traz exemplos assim verdadeiros, né? Exemplos assim de mães que acontece com todo mundo, não tenta se esconder, não tenta se ocultar, né? Isso é muito gostoso. É isso que, que deixa leve, que deixa o papo gostoso do jeito que foi, tá? Então, Elaine, eu vou te dar 2 minutinhos que já vai encerrar e eu quero salvar essa live linda. Imagina perder, Deus me livre. Falta 1 minuto. Você tem 1 minuto para se despedir. Tá bom. Simone, muito obrigada. Te agradeço de coração por essa oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho, né, da minha vida, né, do que eu sou para os meus filhos, do que eu faço. Te agradecer muito, assim, agradeço muito essa oportunidade. Você é uma pessoa maravilhosa. 10, eu indico o seu espaço para todas as mães que eu conheço. Eu indico o seu espaço. Eu sou super sua fã, né, de você e da Roberta também, faz um trabalho maravilhoso, vocês duas. Então, te agradeço de coração e com certeza, assim, acho que depois de passando toda essa situação, eu quero muito que os meninos retornem a Singular, porque eu acho que só vem agregar na vida deles. Então, eu quero muito mesmo que os meninos retornem, porque não é uma questão de necessidade, mas é uma questão de melhorar. Melhorar como pessoa, como ser humano, e é isso que eu estou preocupada com eles, que eu quero que eles sempre melhorem, sempre. Querida, muito obrigada, obrigada, obrigada. Você é uma fofa linda que a gente ama. Mãe modelo aqui, tá bom? Ai, obrigada. Gente, Beijinho. obrigada, obrigada para todo mundo que assistiu, obrigada para todo mundo que acompanhou. Beijo, beijo, beijo. Eu vou desligar para não correr o risco de perder Tá essa bom, live obrigada. maravilhosa. Tchau, tchau. Beijo, tchau.